vamos nessa. Então, continuando a ação de consignação em pagamento, vamos iniciar esse módulo com o exemplo clássico de ação em consignação em pagamento, ação de consignação em pagamento, que é o exemplo da bitributação, que é um exemplo que costuma cair muito em prova, no caso concreto, e você ter que adequar a ação mais pertinente no âmbito do direito tributário, que, claro, é a ação de consignação em pagamento. E vamos tratar também, agora, nesse módulo, sobre a questão do efeito dúplice da ação de consignação em pagamento. Então, vamos lá. Vejamos. O exemplo clássico da bitributação. Se uma pessoa jurídica é contratada para realizar uma página na internet personalizada para um determinado tomador, isso é serviço. Se a pessoa vende um programa, ainda que seja em CD-ROM, e este CD-ROM é padronizado para todos que adquirem aquele serviço, trata-se de mercadoria. É ou não software de prateleira? Veja, a velha briga entre o ISS e o ICMS. Temos a Lei Complementar 116 de 2003 sobre o ISS e temos a Lei Complementar 87 de 1996 sobre o ICMS. Uma é a Lei Candir, né, que é a Lei Complementar 87. E outra é a lei do ISS, a de 2003. Veja, e você vai estudar isso comigo quando trabalharmos pormenorizadamente com o ISS e o ICMS. Um ponto fulcral aqui, nesse caso concreto, e que o Supremo Tribunal Federal vem distinguindo, é quando há a encomenda e quando há o serviço em série. Por exemplo, se a pessoa contrata um técnico para fazer um software específico, né, que traga uma utilidade a outrem bem específico para aquela pessoa, incide o ISS. Por quê? Porque é o software sob encomenda. Agora, quando aquele software é vendido em série, por exemplo, aqueles antivírus de computador, ele é denominado de software de prateleira. E aí o Supremo Tribunal Federal considera como uma mercadoria. Então, se for software de prateleira, ICMS. Se for software sob encomenda, ISS. Então, num caso específico, se houver a cobrança de dois tributos sobre o mesmo fato, dois tributos de entes federativos diferentes, um, o município, ISS, outro, o Estado, o ICMS, o contribuinte pode se valer da ação de consignação em pagamento. Assim como ocorre quando há discussão se aquele imóvel sofre o impacto tributário do ITR ou do IPTU. O ITR de competência da União, o IPTU de competência do município. Então, se há que se verificar que aquilo ali é uma zona rural, então vai incidir o ITR. E se vai incidir o ITR, não pode incidir o IPTU. Então, não poderia haver a cobrança municipal. Então, nessa briga entre União e município, também pode ser utilizada a ação de consignação em pagamento, que objetiva evitar a bitributação, que é a tributação de dois ou mais entes federativos sobre o mesmo fato ou a mesma base de cálculo. Sobre o mesmo fato gerador ou a mesma base de cálculo. Ok? Então, a bitributação cabe sim à consignação em pagamento. Então, vamos ver agora, a partir de agora, o efeito dúplice da ação de consignação em pagamento. Vejam o que dispõe o artigo 899 do Código de Processo Civil. Quando na contestação o réu alegar que o depósito não é integral,
é lícito ao autor completá-lo dentro de 10 dias, salvo se corresponder à prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato. Parágrafo 2º desse artigo 899. A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e, neste caso, valerá como título executivo facultado ao credor promover-lhe a execução nos mesmos autos. Exemplo, o cidadão particular vai consignar o valor que achar devido. A dívida é de 20 mil e ele ingressa com a consignação de 10 mil. No âmbito do processo civil, se o juiz entender que a dívida é de 10 mil, esse valor será convertido em renda e esse crédito será extinto. Se o juiz entender que a dívida era de 20 mil, o valor consignado será convertido para o credor e a diferença servirá de título executivo. E esse título judicial, fruto do efeito duplo da ação, também considerado efeito dúplice da ação, servirá como título executivo para ser executado dentro dos próprios autos da consignação. Na decisão judicial, no bojo de uma ação de consignação, possui o duplo efeito. Exemplo, um credor tributário. A natureza do crédito é tributária, a dívida tributária é de 20 mil e o contribuinte consignou 10 mil reais. Está suspensa a exigibilidade? A resposta, claro que é não, porque a suspensão da exigibilidade somente no valor integral da dívida cobrada. Não é? Se ele consigna o que ele entende devido e o que ele entende devido é a menor, não vai poder ocorrer a suspensão, salvo se ele obter uma tutela antecipada, porque o depósito não foi integral. Se não está suspensa a exigibilidade, a Fazenda pode ajuizar a execução? Pode sim, porque a exigibilidade não está suspensa. A Fazenda irá executar quanto? 10 mil ou 20 mil? A Fazenda vai executar apenas a diferença de 10 mil, já que a exigibilidade não está suspensa nesse ponto. A dívida era de 20 e o juiz entendeu que a dívida era de 10. Nesse caso, o juiz converte em renda 10 mil e extingue o crédito tributário. Entendeu aí que a ação foi julgada procedente, então o crédito tributário vai ser extinto nos termos do artigo 156 do CTN, que diz que a ação de consignação em pagamento julgada procedente, a conversão daquele valor em renda e a conversão desse valor em renda extingue o crédito tributário. Se o magistrado entender que a dívida era de 20 mil, o valor de 10 mil será convertido em renda para a respectiva fazenda pública e a diferença de 10 mil será fruto de um título executivo judicial. A execução fiscal é uma ação cujo cabimento é para a cobrança judicial da dívida ativa, fruto do inadimplemento do crédito. Logo, o título hábil para a propositura da execução fiscal é a certidão de dívida ativa, sem sombra de dúvidas. Para haver a emissão da CDA, certidão de dívida ativa, deverá existir a promoção da inscrição em dívida ativa do crédito inadimplido, como aqui estudamos. O crédito inadimplido em questão é o valor de 10 mil reais, fruto de um título executivo judicial e, portanto, a Fazenda usará essa decisão que servirá como base para a inscrição em dívida ativa. Veja aí, então, que há sim um efeito dúplice da ação de consignação em pagamento. Você verificou comigo que essa ação de consignação em pagamento ela é muito peculiar. Aonde é que ela é regulada? Ela é regulamentada pelo artigo 164 do CTN. Então, se o contribuinte entende que está havendo uma cobrança indevida de dois entes federativos sobre o mesmo fato, nos termos do artigo 164, inciso 3, então há essa possibilidade. Da mesma forma, se a Fazenda não quer receber o valor, cabe ação de consignação em pagamento. Do outro ponto, se a Fazenda afirma que só vai receber se o contribuinte o contribuinte cumprir
com a obrigação de fazer, que não está disposta na legislação tributária, ou seja, que não tem base legal, também cabe a consignação em pagamento. Se há também uma exigência de o cumprimento de uma obrigação que não tem base na legislação, né? Ou seja, se a fazenda quer forçar o contribuinte a cumprir com a obrigação sem a base na legislação, também cabe a ação de consignação em pagamento. E aqui é um ponto fundamental, e isso você deve levar para a prova. Assim, o simples ajuizamento da ação de consignação em pagamento não provoca qualquer efeito na exigibilidade do crédito tributário. Apenas se for possível uma tutela antecipada, e existem casos em que o juiz dá a tutela antecipada na ação de consignação em pagamento. Então, o que vai acontecer é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Por sua vez, acontece também o caso, que é muito comum nas provas de concurso público, que se afirma que a consignação em pagamento, que com depósito feito pelo contribuinte ou pelo responsável tributário, está suspensa a exigibilidade do crédito tributário, com fundamento no artigo 151, inciso 2. O que quer dizer isso? Se afirma que se o contribuinte ingressou com a ação de consignação em pagamento, aquele depósito feito suspende a exigibilidade do crédito. Isso é falso. Porque a consignação em pagamento, o contribuinte ou o responsável tributário, o sujeito passivo, ele deposita o valor que ele entende que é devido. Ele não faz o depósito do valor que a fazenda entende como devido. Logo, isso desobserva, né, fere a súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, que diz que só pode ocorrer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário na hipótese, no caso, do depósito do montante integral do tributo. E em dinheiro ainda por cima. Então, nesses casos de ajuizamento de consignação em pagamento, só haverá a suspensão da exigibilidade do crédito tributário se obter uma tutela antecipada ou se, por outro lado, o contribuinte deposita um valor que entende maior que o devido apenas para fins de suspensão, e existem casos nesse sentido, ele deposita maior, mas questiona na sua petição inicial da ação de consignação em pagamento, que é aquele valor, por exemplo, de 100 mil que ele está depositando, mas ele só deve 60 mil. Por quê? Porque se está se cobrando, né, um valor a maior sem ter base em lei tributária. Então, em síntese, 2 pontos. O mero ajuizamento da ação de consignação em pagamento não suspende a exigibilidade do crédito tributário, salvo no caso em que o contribuinte, e ele pode fazer isso, depositar um valor a maior, que é o valor cobrado, e se ele depositar o valor cobrado, aí sim. Mas, normalmente, a regra é que ele deposita o valor que ele entende devido, e esse valor que ele entende devido é menor, e não irá suspender a exigibilidade, sempre lembrando a nossa salvadora, que cai demais em concurso, é a súmula 112, que ela mata a questão. Só há suspensão se o depósito do montante integral, se houver depósito do montante integral e em dinheiro. Um forte abraço.